Meus amados e queridos irmãos, pela graça e a misericórdia de Deus, estamos mais uma vez de volta para trazer mais uma edição desta ferramenta de pesquisa para estudiosos da Bíblia Sagrada, professores da nossa escola bíblica dominical e alunos que queiram ir inteirado para a sua sala de aula. Desta feita nós vamos trazer a lição de número 13, que será ministrada no dia 23 de setembro de 2018. O tema, as orações dos santos no altar de Deus. O nosso texto áureo, ele se encontra em Hebreus, capítulo 4, e o versículo 16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nossa verdade prática, ela nos diz: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, a nossa lição de hoje, conforme a verdade prática e o tema, e o texto áureo ratificando, nós vamos falar sobre oração. Oração é um tema que é bastante atual, pois é algo que nós sempre procuramos viver na nossa vida cristã ou desenvolver, que é o hábito de oração, porque através da oração nós falamos com Deus, nós demonstramos a nossa comunhão com Deus, não esquecendo também que a oração, ela é, na verdade, uma das responsabilidades cristãs mais negligenciadas, né? Hoje, se você for para um culto de oração, você percebe que é minoria, né? As poucas pessoas que congregam vão para os cultos de oração, mas fazem isso porque estão cumprindo um papel de negligência, estão negligenciando uma necessidade cristã que ela precisa ser trabalhada, pois é através da oração nós vemos o agir de Deus. Através da oração nós sentimos proteção. Não é que a nossa oração, irmãos, nós temos que explicar isso antes de adentrarmos aqui a introdução. Não é que a nossa oração ela tem o poder de fazer Deus mudar de ideia, de tirar a mão de Deus de um lugar e botar em outro. Não. A nossa oração ela não tem esse poder de manipular Deus. Nada manipula Deus. Mas, quando se trata de oração, Deus ele colocou limites. E dentro desse limite é a oração. A oração dentro dessas ordens limitadas de Deus, dentro da vontade permissiva de Deus, elas podem contribuir para o nosso bem. Então, nós como cristãos, como igreja, nós temos que ter esse dever, essa responsabilidade de orar sempre. Orar, como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar, né, em todo tempo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Levítico 16, versículo 12 e o versículo 13, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 10. Os nossos objetivos específicos nos diz da seguinte forma: primeiro ponto, mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E o segundo ponto, reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. Nesta lição nós iremos ter apenas 2 pontos, bem diferente das demais, que eram 3 pontos. Essa nós vamos falar embasados nesses 2 pontos. E antes de adentrarmos aqui a nossa introdução, eu quero pedir aos irmãos que sempre assistem ou consultam essa ferramenta, que ainda não são inscritos neste canal, nesta ferramenta, se inscreva.
ative aí o sino e deixe o seu like, para que assim nós possamos continuar esta obra, continuar trazendo essas aulas, essas pré-aulas ou videoaulas, para que seja assim uma bênção na vida dos ouvintes, das pessoas que estão sempre nos assistir. Lembrando, irmãos, que hoje nós ainda temos essa liberdade, né, de estar gravando essas aulas, gravando esses vídeos e compartilhando com os irmãos. Mas daqui a 10, a 15 anos nós não sabemos se nós ainda vamos ter essa liberdade de expressão por meio desse site do YouTube. Talvez daqui a 5, 6 anos essas portas vão se fechar, mas enquanto ainda estiver à nossa disposição, vamos contribuir para que essa obra ela cresça mais, para que, como eu e como tantos que gravam essas videoaulas, que você possa contribuir, você possa ajudar, divulgando, compartilhando, se inscrevendo, para que a obra de Deus ela venha crescer e alcançar mais vidas através desta ferramenta que é o YouTube, né? Que você continue orando, apresentando a todos os canais que se dedicam nesta obra. Vamos passar aqui para a nossa introdução, mas antes, o ponto central diz assim: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar a Deus. Então nós vemos aqui que a oração ela é comparada ao incenso, ou o incenso de Levítico. Ele simboliza a oração da igreja, a oração dos fiéis. Então, você não vai ouvir muito no decorrer desse comentário essa comparação do incenso aí com a oração dos santos. Diz assim, inicia assim a nossa introdução: no Antigo Testamento era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Então nós percebemos aqui que a introdução diz que uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava com o seu incensário, e no seu incensário havia o incenso, e ali naquele incenso ele era colocado ali as brasas que era tirada do altar, e então essas brasas elas começavam a queimar aquele incenso, e aquele incenso sendo queimado, ele automaticamente liberava ali uma fragrância, uma fumaça que subia à presença de Deus, e trazendo para os nossos dias da mesma forma é a oração. A oração, quando feita de coração e em verdade, ela tem o efeito do incenso. Ela é colocada a fogo, é queimada, e a sua fumaça sobe às narinas de Deus, sabendo nós que quem eleva as nossas orações à presença de Deus, até mesmo aquelas que nós não conseguimos nos expressar, ele se encarrega de levar a pessoa do Espírito Santo, e essas orações só sobem por causa de Cristo, que abriu esse acesso, que deu esse acesso até o Pai por meio da oração. A nossa introdução continua dizendo: hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graças. Por esse motivo, o Senhor Jesus recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta e no segredo de nossos aposentos oferecer clamores e ação de graças ao Pai Celeste. Mateus 6, 6 ao 13. Então, irmãos,
A minha opinião com relação ao que diz a Bíblia, eu sou mais a favor dos que seguem esse princípio que Jesus deixou a seus discípulos, de entrarmos no nosso quarto e no secreto do nosso quarto e em segredo nós orarmos ao nosso Pai Celestial, que ouvirá a nossa oração e que nos responderá conforme a sua vontade. Porque hoje, na atualidade, o que muito se vê é pessoas que formam grupos e mais grupos e sobem montes, à procura de montes, para orar. Nada contra isto, mas eu prefiro o que Jesus ensinou, a oração dentro do nosso quarto, né, que é bíblica. Essa oração dos montes, elas podem até ter um efeito positivo, elas podem até surtir efeito, mas eu não acredito que ela tenha um princípio bíblico dado por Jesus, né? Mas o princípio que Jesus deu foi esse, de entrarmos no nosso quarto e fazermos as nossas orações. O nosso primeiro ponto fala sobre o lugar santíssimo. E a introdução desse ponto diz: para se oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias. Primeiro, o lugar. Segunda, o altar. E a terceira, a cerimônia. Então, leve isso para a sua classe, desperte isso no seu aluno. 3 coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. E se você ler Mateus, do capítulo 6 ao 13, você vai entender que Jesus ensina onde é o lugar, onde é o altar e aonde deva ser a cerimônia da oração. Isso tudo nós aprendemos quando Cristo ensinou acerca da oração ali no Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, ele é do capítulo 5 até o capítulo 7, né? E nós vemos Jesus dando ali esses preceitos para aqueles que o queriam adorar, o queriam buscar e viver os princípios do reino de Deus. O primeiro tópico diz o lugar santo. No lugar santo ficavam 3 mobílias: o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição, que foi o assunto da lição passada, à direita e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu que se separava, estava o altar do incenso. Era onde os sacerdotes punham fogo sobre o incenso, para ali começar a cerimônia. Diz assim: há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília. Então, a questão do incenso já vinha sendo considerada aí como algo essencial ao tabernáculo. E ainda diz: do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. Então, só quem tinha acesso, como bem já foi falado, só o sumo sacerdote, e isso quando ele ia fazer as cerimônias. O segundo tópico fala o altar do incenso. Diz-nos assim: feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo estas suas medidas: 1 côvado de comprimento, 1 de largura, 2 de altura. Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de ouro fino. Observe que a mesma forma que foi feita ali a mesa para
colocar os pães da proposição, da lição passada, é o mesmo utilizado aqui para fazer o altar do incenso, né? Era feita uma mesa ali também, de madeira, a mesma madeira, acácia, que em outras literatura, em outras versões ou traduções, você vai encontrar ali cetim. E você percebe que ela era feita de madeira e depois era coberta de ouro, colocava as argolas da mesma forma que colocou na mesa e os varais. Para quê? Para quando o tabernáculo ele fosse mudado de localidade, essas peças poderiam também ser mudadas, né? Colocava os varais nas argolas e transportava aí de uma forma segura e de uma forma aí que não viria a quebrar, né? Ou a dar nenhum tipo de lesão aos móveis aí do santo lugar. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a composição do incenso. Nesse tópico nós vamos aprender o que era feito, o que eles usavam para fazer o incenso. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente, era de uso exclusivo ao Senhor. Esta era a sua composição: estorarque, ônica, gálbano. Você pode ler lá isso do capítulo 30, do 34 ao 36. Leia detalhadamente e você vai compreender. A receita do perfume não constituía nenhum segredo. Todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. Então, na fabricação desse unguento, ou em outras palavras, desse incenso, era uma fórmula que todos conheciam, mas não podiam mais fazer, para que não fosse tido por maldito, né? Tido aí por desobediente no meio do arraial do povo de Deus. Agora nós vamos comentar um pouco sobre a cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze, isso em Levítico 16 e 12. E já se posse destas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro, e desta forma a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Observe que antes de achegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo jamais teríamos acesso ao trono da graça de Deus. Então nós percebemos aqui que sem o sacrifício de Cristo nós não teríamos direito. Estaria da mesma forma o sacerdote ou o sumo sacerdote, que teria direito de entrar uma vez por ano, e já a humanidade não teria, se não fosse aí o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha o que diz aqui o nosso tópico, a síntese do tópico 1. O incenso era oferecido pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. Aqui o ponto 2 da nossa lição diz as orações dos santos, e a introdução desse ponto fala sobre as orações dos santos, qual incenso precioso. São inimitáveis em seus efeitos, eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus. O primeiro tópico fala sobre a receita para uma oração perfeita, ou seja, nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos o modelo de oração feita em Mateus 6, do 9 ao 13. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios e hipócritas, pois estes imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Irmãos, e aqui nesse ponto aqui, eu entendo uma coisa, como falei a nível de introdução, acerca das pessoas que
sobem monte, procuram montes para orar. E o que eu acho que não deveria ser feito era a questão da autopromoção. Quantos pastores a gente não vê aí, às vezes, está no monte com alguém, tira uma selfie ali, uma foto, ou manda alguém bater a foto deles, e ali eles ficam dizendo: estamos orando pela sua vida, pela sua família, pela a causa tal, causa A. E a gente percebe que isso é um papel de hipócrita, papel de gentios, como bem faziam os fariseus da época. E que eles diziam: eu dou dízimo de tudo, batia no peito, eu dou dízimo de tudo, jejum 2, 3 vezes por semana. E os publicanos não fazem nada disso. Mas a Bíblia diz que quem saiu justificado foi o publicano, que com humildade reconhecia que era devedor. E já o fariseu não. Ele achava que aquele esforço, que aquilo que ele fazia era um esforço enorme, que ninguém alcançaria. Da mesma forma, é os crentes da atualidade. Eles sobem montes, eles fazem vigílias, que se na verdade você for levar para a Bíblia, você percebe que está muito fora, muito distante do que a Bíblia manda que faz. E muitos hoje, grandes pastores, grandes pregadores, grandes cantores, têm caído nesse erro de autopromoção, de uma promoção ao seu nome para que alguém veja no status dele, alguém veja na rede social dele e diga: ele ora no monte, ele ora muito, ele se desenvolve muito na questão da oração. E na verdade não é seita, irmão. Essa oração não sobe em forma de fumaça, ela não sobe como incenso, ela não é agradável a Deus, porque está cheia de hipocrisia. Porque uma pessoa que faz para Deus, ele foge dos holofortes, ele foge da mídia, ele foge de toda e qualquer coisa que queira colocar ele lá em cima. Ele, o lugar mais acima que ele quer estar é nos pés de Cristo, clamando pelo sangue de Cristo. O texto ainda continua nos dizendo: portanto, fechemos-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo falemos com o Pai Celeste. E dessa forma entraremos com ousadia e confiança no trono da graça. Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? É uma pergunta. Além dos mais, todas nossas súplicas chegaram aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8 e o versículo 26. O segundo tópico do segundo ponto diz: a oração como sacrifício ao Senhor. Diz assim: o salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor: suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Quando nos dedicamos integralmente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se oferenda a Deus. Então nós hoje na atualidade somos como os sacerdotes. Nossa oração ali é uma forma de adoração a Deus, que ao levantar nossas mãos em oração, é como o sacerdote levantava as mãos para abençoar, para validar ali a cerimônia. Da mesma forma, nós como salmista, venhamos aí confiar em Deus através da oração. Terceiro tópico diz: a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo,
atuarão como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. As orações desses santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Então, aqui em Apocalipse nós temos aí a consumação dos que oram. A Bíblia diz que eles orarão e a oração deles subirão à presença de Deus como incenso. E a Bíblia diz que Jesus vai responder essas orações, as orações dessas pessoas fiéis que estarão clamando a Deus. O texto ainda continua dizendo: ninguém pode deter o poder de um santo que, no oculto do seu quarto, roga a intervenção do Santo dos Santos. Irmãos, orai sem cessar. Irmãos, nós percebemos aqui que às vezes nós, como cristãos, passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, desemprego, crise, fome, sede, mas para a oração não existe obstáculo. Você pode estar no fundo de uma cela, mas se você orar, a sua oração, ela encontra o seu destino, que é o céu, que é o trono de Deus. Você pode estar passando fome, passando sede, uma crise existencial, mas se você dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, o Senhor te ouve. Você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, onde todos lhe abandonaram, mas se você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos e conversar com o Pai Celeste, a Bíblia diz que você vai sair daquele quarto ali, que é um lugar de batalha, vai sair vitorioso, vai sair com a certeza da vitória, porque quando você se dobra diante de Deus, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele te honra, Ele lança sobre você a proteção dele, ele dispensa sobre você os cuidados, a fidelidade e a justiça que ele tem para aqueles que são fiéis. Então, a síntese do tópico 2 diz: as orações dos santos são como incenso precioso diante de Deus. E a nossa conclusão nos fala da seguinte forma: Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente, porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali, no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida, segundo Lucas 5:23. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo, ouviu deste o anúncio profético sobre a vinda do Messias e, finalmente, sua velhice foi consolada com a promessa de um filho que seria o precursor do Filho de Deus.